Meus queridos e queridas, se eu fosse você, não sairia daí, porque você vai aprender algo que nenhum padre, nenhum pastor te ensinou. E se te ensinaram, e te ensinou errado, de uma maneira totalmente fora da realidade. 1 Coríntios, capítulo 11, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 29 é o texto da ceia, da chamada Santa Ceia. Eu não sei onde eles arrumaram esse nome Santa, porque o texto nunca mencionou Santa Ceia. Eu discorri toda a Bíblia, não vi esse nome Santa. Fala ceia, ceia do Senhor, Páscoa, mas Santa Ceia, isso é coisa da editora que erroneamente colocou esse nome Santa. Ainda mais no contexto que estava acontecendo aqui em Corinto, não tinha nada de santidade. E essa nossa de hoje, tanto na católica, a hóstiazinha, quanto nas evangélicas, a chamada Santa Ceia, não tem nada de santa. Porque é um clima horrível, um clima de juízo. Não, eu posso comer porque eu não pequei. Não, se você comer em pecado, você vai morrer. Se você pecou, você vai comer indignamente, vai morrer. E é tanta mentira, é tanta baboseira na cabeça do crente, que eles ficam perturbados. Em vez de ser um culto alegre, uma reunião alegre, é um culto tenso. Você, assembleiano, principalmente, sabe isso que eu estou falando. Tenso, parece que o pãozinho é mágico. Parece que o suquinho é mágico. Tem alguns, acho que na católica, alguns pastores, alguns padres falam assim, esse é o corpo de Jesus. Negativo. E aquilo é pão. Tem nada de corpo de Jesus ali. Ah, esse aqui é o sangue de Jesus. Não, mentira, não tem nada de sangue. Se fosse sangue de Jesus, aquele cálice, eu não tomaria. Porque eu não sou canibal. Eu não ia tomar sangue de homem. Muito menos de Deus, porque Deus não tem sangue. E o homem Jesus eu não tomaria o sangue. Não sou canibal, pô. Então, esse aqui é o sangue. Então, eu não vou tomar, meu irmão. É símbolo do sangue. Não, é símbolo no evangelho, não tem símbolo. A vida no evangelho, conforme Jesus ensinou, é uma vida de prática, de conduta, de atitude, e não de simbologia. Isso é coisa de religião. Para torturar, aprisionar as pessoinhas através do medo. Se você comer em pecado, tu morre. Esse é o corpo de Jesus. Meu, pelo amor de Deus, gente, é só questão de... Ô, crente, ei, meu irmão, você é católico, evangélico, é só pensar um pouco. Você vai comer carne, é a transubstanciação, mas após a oração, esse pão ficou mágico. Virou o corpo de Jesus. Após a oração, esse cálice é uma coisa mágica. Se beber em pecado vai morrer. Porque o sangue... Eu não vou tomar sangue de gente. Pelo amor de Deus. Se transformou em sangue, então eu estou fora. Eu não vou... Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E nós temos que adorar Deus em Espírito e verdade. Não é através de símbolo. Não é comendo coisa física. Pão, suco. É uma maneira perversa que a religião encontrou para aprisionar as pessoas. Pois bem, ouça, porque você nunca ouviu nenhum pastor te ensinou, principalmente na Assembleia de Deus, que é muito lido esse texto para ameaçar as pessoas. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 29. Só que ele sempre lê a partir do verso 23. O certo é a partir do verso 17. 1 Coríntios capítulo 11, leia a partir do verso 17. Mas vamos ler aqui a partir do verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para condenação, ou trazendo juízo para si próprio. Por esse motivo, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem ou que já morreram. Aí o que acontece? Por isso há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem ou que já morreram fisicamente. Aí o que acontece? A religião, eu cansei de ouvir isso, eu nunca falei isso para os irmãos na igreja, eu cansei de ouvir pastores ignorantes ensinando isso, e outros maldosos. Tá vendo? Se comer o pãozinho, se comer a ceia indignamente, se você estiver em pecado, diz o texto que você vai morrer. Por isso que tem muito fraco, muito doente. Aí fala que é fraco espiritualmente, doente espiritualmente, dormido espiritualmente, só que é negativo, tem nada a ver. Era fraco de fraqueza, porque não comia.
doente porque a fraqueza, a falta de alimento gerava doença, e muitos até morriam de fome. Alguém fala, não, é espiritualmente negativo. E como que é comer? Pois quem come e bebe sem discernimento, sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. O que Paulo está dizendo com isso aqui? Porque as pessoas levavam a ceia, enchia a pança, comia demais, dizia que era para o Senhor, dizia que era festa para Deus, e não esperavam um pelo outro. Se você ler o texto, começa a ler aí do verso 17, pega a tua Bíblia, lê a partir do verso 17, não estava havendo partilha, não estava havendo comunhão, cada um comia a sua própria comida, enchia, estufava a pança, bebia tanto vinho, que eles falam que é o sangue de Jesus, mas não é, é vinho mesmo, é suco de uva, bebia tanto que ficava até embriagado. Aí Paulo fala, vocês acham que isso aí é ceia do Senhor? Vocês acham que isso aí é santo? Que conversa, vocês estão enchendo a pança, está chegando pessoas aí com fome, vai chegar os mais pobres que não tem nada para comer, que vivem a vida de dificuldade, vem de longe, não tem o que comer, passa vergonha, porque não tem o que celebrar, enquanto estão comendo até estufar a pança, estão bebendo até ficar embriagado. Você chama isso de ser do Senhor? Pode ler o verso 17 em diante. Porque o santo numa ceia, eu falo sempre, não é pão nem suco. O santo numa ceia é a partilha, é o dividir, é o repartir, é discernir o corpo. O que é o corpo que Paulo fala em vários textos? É a igreja. Ele fala em vários textos, nós somos membros individuais, formando um só corpo, cuja cabeça é Cristo. O corpo não é o pão, o corpo é a igreja do Senhor Jesus. É aqueles que amam, que acolhe, que divide, que reparte, que pensa no próximo. Por isso que ele fala, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem entendimento que nós somos igreja. Naquele evento lá, ia lá, tinha que saber, poxa, os irmãos vão chegar pobrezinhos, quem sabe as viúvas, quem sabe os gentios, pobres, quem sabe pessoas que não têm condição, vai chegar, vai passar fome. Não tem, então eu vou esperar. Mas o que acontecia? As pessoas comiam antecipadamente a parte deles, comia até demais, bebia até demais, comendo a parte do outro, que era para repartir com o outro. Então, comer indignamente a ceia do Senhor, ou a ceia lá em Corinto, era comer a parte do outro. O pecado de comer indignamente não é, eu adulterei, eu menti, eu acho que não deve adulterar, não deve mentir, eu forniquei, eu enganei, não pode fazer nada disso aí. Eu cometi um pecado, eu assisti televisão, joguei bola, eu tenho pecado de perdão. Não tem nada a ver, meu irmão, nada a ver. Se eu comer eu vou morrer, tem nada a ver. Quem morria era quem não comia. Quem morria é quem não bebia, quem não se alimentava. Porque se dizia igreja, mas não repartia, não pensava nos demais membros. Mais explicado que esse aqui, meu irmão. Só se eu desenhar um desenho muito grande. Releia o texto com cautela. Depois Paulo conclui lá no verso 34. Melhor, verso 33. Se, pois, irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Esperar um pelos outros. E se alguém tem fome e não consegue esperar, mata a fome em casa e traga a ceia para repartir com quem não tem. E se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação, para juízo. Porque você vai reunir, você está com fome, não vai aguentar esperar pelo outro, meu irmão, e você vai comer até estufar a pança, não vai repartir com o outro, você vai estar comendo para a própria condenação. Volto a repetir, comer a ceia indignamente era comer a parte do outro. E o pecado da ceia era comer a parte do outro. E o corpo ali era a igreja, não era o pão, porque não era um pão, era um banquete, era uma ceia. Por isso que eu falo sempre, ceia tem que ser o mínimo, um lanchinho. E quem eram os fracos e doentes que morriam? Não era os que comia em pecado, eram os que não comia. Os fracos e doentes aqui na ceia de Corinto aqui, era quem não se alimentava, porque se dizia igreja e não se preocupava com o outro, não repartia com o outro. Pessoal, olha,
Beijo para vocês. Me siga no Instagram, no TikTok, no Facebook. Estamos aí espalhando a verdade nua e crua do Evangelho.